tudo bem? Patrícia aqui. Estamos hoje aqui para conversar sobre a nossa primeira meta da nossa leitura compartilhada de Dom Quixote de la Mancha. Estamos finalmente realizando essa leitura. Já temos um vídeo de introdução aqui no canal. A gente tem uma playlist que eu criei com o nome de Dom Quixote. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo de introdução, onde a gente conversa um pouquinho sobre o autor, sobre a biografia do Cervantes, sobre a época em que esse livro aqui foi lançado, o enredo, as edições que a gente está usando. Não deixe de dar uma olhada, um cronograma está na descrição desse vídeo também, não deixe de dar uma olhadinha lá, se vocês se animarem e quiserem participar dessa leitura para quem está chegando agora. Para quem está acompanhando a nossa leitura, por favor, não deixe de deixar nos comentários o que vocês estão achando, suas primeiras impressões, como é que está sendo essa leitura para vocês. Vamos trocar ideia, pessoal, combinado? Então vamos lá, gente. Aqui nessa primeira parte, a gente é introduzido ao nosso protagonista, né, que a gente entende que é um fidalgo chamado Alonso Quijano, ou tem outro sobrenome, Quijada ou Quixana, alguma coisa assim, que é um homem na faixa dos seus 50 anos, pelo visto solteirão, que tem terras, tem propriedades, mora com a sobrinha jovem, mora com uma outra moça, uma outra senhora, acredito eu, que cuida da casa dele, e ele é apaixonado por ler romances de cavalaria, né? Apaixonado não, assim, fissurado mesmo. Ele já leu todos os romances de cavalaria várias vezes, ele sabe tudo o que acontece nos romances, a casa dele é cheia desses romances, ele vive imerso nesses romances. E com essa situação, o que acontece? Um belo dia ele acorda e decide que vai virar um cavaleiro andante, um personagem dessas histórias. E ele decide que o mundo é um grande romance de cavalaria, né? Loucura, né? E ele decide que ele vai sair pelo mundo aí para viver, né, a vida, né, de um cavaleiro andante. A proposta dele, como diz aqui no livro, é a seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Já fraco da razão, ocorreu-lhe o mais estranho pensamento que jamais nutrira outro louco neste mundo. Pareceu-lhe conveniente e necessário, tanto para acréscimo da sua honra, como para o serviço da República, fazer-se cavaleiro andante, ir-se por todo o mundo com suas armas e seu cavalo, em busca de aventuras, e exercitar-se em tudo o que havia lido sobre os cavaleiros andantes, desfazendo todo o gênero de agravos, enfrentando oportunidades e perigos, onde, vencedor, pudesse granjear fama e nomes eternos. Então ele simplesmente decidiu sair da realidade e viver num mundo de fantasia. Para isso ele vai se dar um novo nome, né? Um nome compatível, né, com a sua função agora, né, o que ele é agora. Ele escolhe se dar o nome de Dom Quixote de la Mancha, que é a cidade onde ele vive, que é a região onde ele vive na Espanha, fica ali no centro-oeste da Espanha. Pega o seu cavalo, né, que é mais para pangaré do que para garanhão, e dá o nome a ele de Rocinante. E como toda boa história de cavalaria, a gente vai ter aqui uma musa, né, um grande amor, né? E aí o nosso fidalgo aqui lembra de uma moça, uma camponesa, uma lavradora que trabalha nas suas terras, porque ele tem uma atração, que tem um nome muito estranho, que eu não estou lembrada agora, mas que ele resolve dar para ela o nome de Dulcinea del Toboso, que ele inventa isso aí. E aí parte o nosso cavaleiro, cria uma armadura assim, né, de restos de coisa, de sucata que ele tem em casa, e vai viver suas aventuras. Só que, gente, o que a gente vai vivenciar aqui, né, pelo menos, né, o que a gente está vendo até agora, é uma sequência de situações, de esquetes, né, de situações absurdas, ridículas, porque ele fantasia tudo, né? Moinhos de vento se tornam gigantes com quem ele tem que lutar, um prostíbulo vira um castelo, um comerciante vira um rei, os padres viram, sei lá, pessoas que estão caçando
tipo inquisidores, né? E assim, ele começa a tomar atitudes como se aquela fosse a realidade. Então o que ele consegue causar é muita confusão, quebrar a ordem natural da realidade das coisas, né? Afrontar pessoas que estão quietas no seu canto. E as pessoas, né, normalmente reagem à intrusão, a essa né, a violência com violência, né? Então, quando ele começa a lutar, ele acaba sendo atingido também. E ele apanha muito, gente. Esse livro é bastante violentinho, né? Bate na cabeça, ele mesmo assim, leva uma surra várias vezes, né? Fica assim mole no chão de tanto apanhar, quebra a costela, quebra dente, quebra a cabeça. E o mais interessante aqui do livro é que, tipo assim, acontece tudo com ele, mas no dia seguinte ele tá bom de novo. Bom, nesse primeiro momento da aventura dele, que a gente lê aqui, o que acontece? Ele sai primeiro no primeiro momento sozinho, só que numa das situações em que ele vive, ele apanha tanto que ele tá assim mole no chão. Aí um vizinho dele acha ele, leva ele de volta para casa. A família já tá preocupadíssima, a sobrinha, o padre da região, o barbeiro da região, todo mundo preocupado. E vem que ele não tá bom da bola, né? E aí cuidam dele tudo, ele quando fica melhor, ele vai embora de novo. E dessa vez ele carrega com ele um camponês, um lavrador que mora nas terras dele, chamado Sancho. Sancho Pança, porque ele é gordinho e fofinho. Promete ao Sancho mundos e fundos, né? Que ele vai virar um rei, que o Sancho vai virar um nobre, que ele vai dar uma ilha pro Sancho. E aí aquela pessoa humilde, mas com fé e com ambição, acaba caindo na história do Quixote, porque o Quixote, apesar de estar louco, ele não é burro. Ele é um homem inteligente, ele é um homem culto, ele tem retórica, ele sabe como convencer. E aí ele leva o Sancho aí junto com ele. E até agora, gente, o que eu tenho percebido assim, no livro é esse grande contraste, né? Entre a realidade, a fantasia, entre o sonho e a razão. E esse contraste entre os dois principais personagens da história, que são pessoas opostas. Um é quietinho, um é quieto, um gosta de refletir, gosta de pensar, o outro é falador, fala tudo que vem na cabeça dele. Um é culto, inteligente, o outro não sabe nem ler e escrever. Um conhece muito bem a realidade, o outro decide viver na fantasia. E eles vão estar juntos ao longo, acredito que de toda a história. E, né, esse embate é muito interessante de ver entre essas duas personalidades, né? Esses dois personagens estão opostos entre si. E é um livro engraçado, está sendo um livro engraçado, não é o tipo de humor que eu curto, que me envolve, mas eu já sabia disso, já falei isso para vocês no vídeo de introdução, eu já sabia que era esse tipo de humor meio pastelão, né? Mas está sendo muito mais interessante do que eu achava que seria. Está sendo uma leitura bastante interessante até agora. Apesar de ter momentos que fica meio repetitivo, mas eu estou gostando, né? E aí eu trouxe aqui um resuminho. Isso aqui, gente, é um bate-papo. Eu não sou culta, eu não sou leigo. O que a gente está fazendo aqui, eu, Patrícia, leitora, estou lendo Don Quixote, estou dividindo com vocês as minhas impressões. Eu gostaria que vocês dividissem as impressões de vocês comigo. E a gente vai trocando ideia aqui nos comentários, tá bom? Deixa eu pegar aqui a minha colinha, né? Vamos ver aqui. Como eu já falei aqui, a gente está leu do capítulo 1 ao capítulo 31, aqui do primeiro livro, né? Deixa eu achar aqui. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu assisti um vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar linkado aqui esse vídeo também, acho que é do Literatura Universal, se eu não me engano, que é falando sobre Don Quixote. E a professora Maria Augusta da Costa Vieira, de Literatura Espanhola, ela tem textos nas edições da Antofágica e da Editora 84, do Don Quixote. Tem textos dela. E é ela que dá essa entrevista, né, no Literatura Universal, falando sobre Don Quixote. E ela fala assim do Don Quixote. Louco na ação, mas sensato na fala e do pensamento. E eu achei perfeita essa descrição aqui do Don Quixote, né? Porque ele se joga nas aventuras, ele inventa os inimigos e pessoas físicas ou não, né, inanimados ou animados,
E ele luta com eles, ele se joga nessa loucura do cavaleiro andante, mas ele tem toda uma linha de raciocínio, né? Ele tem muito conhecimento, ele sabe a diferença entre certo e errado, né? Eu achei isso bem interessante. O vídeo vale muito a pena ver, viu, gente? Vou deixar linkado aqui embaixo. Que mais? Já falei que ele voltou carregado, que ele sai de novo. Bom, parte que eu achei mais interessante aqui. Tem alguns trechos que eu achei mais interessantes. O trecho que eu mais gostei até agora foi essa parte final aqui dessa nossa primeira meta, que é a história, né, onde entra, que parece que é toda uma sequência de esquetes, de situações, de personagens que entram e saem dessas andanças da vida do Dom Quixote com o Sancho, né? Nessa parte final, a gente é apresentado aos personagens Cardenio e a Doroteia, né? E aí a gente vai ter um romance aqui, né? Não dos dois em si, mas eles contam o romance, a vida deles dentro da história. E eu tô achando essa parte muito bacana, muito interessante, do Cardenio e da Doroteia. E aqui nessa edição aqui existe ele comenta, né? Tem uma nota aqui falando que Shakespeare chegou a escrever uma peça baseado aqui no Cardenio e na Doroteia. Só que essa peça, infelizmente, foi perdida, né? Tô achando essa história. E talvez eu tenha gostado muito dessa história, por quê? Porque dentro da narrativa é uma parte que tem sido mais com o pé na realidade, né? Porque tudo que acontece na vida do Sancho e do Quixote, é tudo muito surreal, muito louco, sabe? Muito beirando o ridículo, a sátira, né? A ironia, a fantasia. E essa parte do Cardenio e da Doroteia foi uma situação mais real. Eu gostei bastante, a narrativa do Cervantes é muito fluida, né? E aí quando eu vi o Cervantes trabalhando dentro de trazendo um texto, né? Uma parte da história, mais assim, puxada para o que estava acontecendo, uma história real, eu gostei muito, viu? Gostei muito. Então essa parte eu gostei muito. Gostei muito também aqui no capítulo 11, onde ele está fazendo um pernoite com os cabreiros, né? Ele e o Sancho não tem onde dormir, e eles vão fazer um acampamento com esses cabreiros. E aí tem um monólogo aqui praticamente, né? Do Quixote, falando sobre os tempos passados, aonde existiam os cavaleiros, né? E ele descreve esse mundo de uma forma muito bonita e assim, muito ideal, muito perfeita, porque tem essa questão dele estar buscando a vida ideal, o romance ideal, o universo ideal, né? Ele descreve um universo maravilhoso, lindo, e a gente vê muito assim, o que eu percebo assim, ele queria muito poder fugir para dentro deste universo ideal, mas na verdade a gente sabe que não existe, né? E nesse capítulo também a gente tem a história da Marcela, que é uma pastora, uma mulher bonita, jovem, e que todo homem quer se casar com ela, mas ela não quer se casar com ninguém. Tem uma pegada feminista aqui no meio dessa história, né? Ela fala assim, olha, eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém. E os homens estão até morrendo, né? Literalmente morrendo de amores por causa da Marcela. Eu achei essa história bem interessante também, aqui no capítulo 11. E o que mais? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para comentar com vocês. Vamos ver. Abrir aqui minha colinha. Outra. Assim, a leitura, gente, estou achando a leitura, como eu já falei para vocês, uma leitura bem fácil, né? Eu estava com medo desse livro, muito tempo que eu estou enrolando para ler esse livro, eu estava com medo de como é que eu ia encarar essa leitura. Mas estou achando uma leitura bem fácil. E ao mesmo tempo que isso me ajuda, né? Porque, né, como é uma leitura que ela flui, né? A gente consegue caminhar dentro da obra. Essa leitura, por ser fácil, para não demandar que eu reflita muito, que eu pense muito, às vezes eu perco muito foco. Eu começo a ler uma página, eu chego no meio da página, eu só não sei mais o que eu estou lendo, porque eu estou pensando em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Aí eu tenho que começar tudo de novo, então eu perco muito tempo com isso para poder focar na leitura, né?
Achei um livro, tô achando um livro violento, né? Para um livro que é para ser de humor, que é para ser engraçado, né? Ele é um livro bem violento. Pessoas sendo torturadas, escoteadas, essas milhões de surras que, né, os dois, o Quixote bate e apanha muito, né? E é engraçado, assim, é muito surreal o fato, assim, que eles quebram o dente, quebram a costela, quebram a cabeça, quebram tudo, mas no dia seguinte eles já estão novos em folha, já estão partindo para a estrada de novo, né? Como se nada tivesse acontecido. Isso aí é uma coisa muito engraçada. O personagem mais engraçado para mim até agora aqui é o Sancho, né? É o Sancho. E é engraçado quando eu falo, gente, eu falo no sentido assim, mais abrangente da palavra, né? Que não é assim de gargalhar. Mas é um personagem assim que é mais, né? Tem uma palavra para isso, é mais descontraído, né? Ele é aquele personagem que, né? Ele é inocente, mas ele é ambicioso, ele é simples, mas ele é sábio, né? Ele acredita no Quixote, mas ele também pensa que a melhor coisa talvez seja voltar para casa e voltar a cuidar das terras dele, da família dele. As discussões dele com o Quixote, ele tem um lado bom também, apesar de ele ser ambicioso e querer conquistar coisas, ele não deixa de dividir o pão dele com os outros, né? É bem aquela sabedoria, aquele popular, né? Aquele homem do povo, né? Que quer crescer, que é ambicioso, que olha muito para o umbigo, mas às vezes para e olha pelos outros também, né? E aprende com as experiências da vida, não com os livros, né? Porque o Sancho não sabe ler nem escrever. Ele é um personagem que eu acho que talvez o mais interessante para mim até agora. O que mais? Já falei dos Moinhos de Vento, da Marcela. Assim, muitos erros na narrativa, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Erros, erros em nomes. Uma hora ele fala um nome, outra hora ele dá outro nome para o mesmo personagem. As descrições, uma coisa que tem um pouco assim me incomodado é porque como ele faz muita referência a livros, a romances de cavalaria, aos personagens desses romances e as situações que acontecem nesses romances, ele faz paralelos com aquilo que ele está vivendo. Às vezes eu fico um pouco assim sentindo falta, porque eu não tenho essas referências, eu não sou uma pessoa que eu tenho hábito de ler romances de cavalaria, acho que poucos de nós temos, né, essa bagagem, né, literária, e a maioria das referências que ele faz aqui aos personagens e às situações eu não conheço, né? Então, assim, isso às vezes me deixa um pouco perdida dentro das situações que estão acontecendo aqui no texto. E esses erros que eu falei pra você, né? Assim, agora um erro assim, que eu achei bem grotesco foi aquele do burro, né? Do burro do Sancho, que ele é roubado num capítulo, e o Sancho fica muito triste, é uma coisa muito importante que acontece, mas no capítulo seguinte o Sancho já sai cavalgando no burro dele, e no capítulo seguinte ele volta a chorar pelo burro de novo, né? Então, assim, esse erro assim ficou bem grotesco aqui dentro da história, né? E aí eu fiquei pensando, por que será, né? Porque tem bastante erro aqui dentro, né? Será que foi uma pressa de editar, de publicar essa história? Ou é uma característica do Cervantes também essa falta de cuidado com o texto, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Claro que lá naquela época não tinha editor, não tinha... Mas, né? Eu fiquei pensando por quê, né? De tantos erros assim. O que mais? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para comentar aqui com vocês da nossa leitura. Não deixem, gente, de deixar aqui nos comentários as suas impressões. Se vocês perceberam alguma coisa interessante que eu não estou comentando aqui com vocês, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, né? Eu gostei muito de um trecho aqui onde ele fala, né? Achei fofo. Ano passado a gente aqui no Because I Read leu Ilíada e Odisseia. Ano anterior eu tinha lido Eneida, né? E ele faz uma referência aqui a essas duas obras. Eu achei isso bem bacana. Deixa eu achar aqui qual é a página que tá. Página 296.
Ele fala assim: assim o há de fazer e faz quem quiser alcançar nome de prudente e resignado, imitando a Ulisses, em cuja pessoa e em cujos trabalhos nos pinta Homero um retrato vivo da prudência e da resignação, como também nos mostrou Virgílio na pessoa de Enéas, e o valor de um filho piedoso e a sagacidade de um valente e entendido capitão, não os pintando ou descobrindo como foram, mas como deviam ser, para que suas virtudes servissem de exemplo aos homens vindouros, né? Então, achei fofo, né? Essa referência a personagem com quem eu convivi muito ano passado e ano retrasado. E também essa ideia aqui que ele falou assim, que os autores pintam esses personagens não como eles eram, né? Mas como eles deveriam ser, né? Essa coisa do ideal, do idealismo, de deixar sempre na mente do leitor o que é o ideal, o que é o perfeito, não o que é real, né? O que mais que a gente tem que conversar? Aqui, subiu já minha folhinha. Gente, eu acho que é isso, sabe? São as primeiras impressões que eu tive. Nosso próximo trecho vai ser do capítulo 32, aqui da primeira parte, do primeiro livro, até o capítulo 12 do segundo livro, né? Para quem está lendo aí em 2 volumes. A dia 12 a gente vem aqui, 12 de fevereiro, conversar sobre essa próxima meta. Ainda não tive tempo de pegar literatura de apoio, né? No vídeo de introdução, que eu vou deixar aqui linkado, está o link da Amazon para todas essas edições e para os livros de apoio também que eu estou usando, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Lições sobre Don Quixote, do Vladimir Nabokov, e esse aqui, Vida de Don Quixote Sancho, de Miguel de Unamuno, que é um professor de literatura espanhola, professor de literatura espanhola, né? Então, esses livros aqui, eu vou ver se agora, durante essa próxima meta, eu tenho tempo de começar a trabalhar neles também e já comentar alguma coisa deles aqui com vocês, tá bom? Gente, é isso. Não deixe de deixar o curtir para o vídeo ser divulgado, para ajudar o canal. Vem ler com a gente, lembrando que os vídeos ficam salvos, né? Então, assim, se você não tiver tempo, se estiver atrasado na leitura, não tem problema. O vídeo está salvo na playlist Don Quixote, todos os vídeos de cada meta vão ficar salvos ali. Então, você tem um cronograma na pasta compartilhada, lá dos stories do nosso perfil no Instagram, o link para o Instagram está aqui embaixo. Então, na pasta compartilhada dos stories, está salvo o cronograma. No primeiro vídeo de introdução, que é do YouTube, também na descrição do vídeo, também está o cronograma. No Facebook, no nosso grupo do Facebook, na timeline, também está um cronograma. Então, assim, tá tudo prontinho para você que queria ler Don Quixote e estava faltando um incentivo. Ah, mas eu não estou tempo, eu não estou conseguindo cumprir a meta. Não tem problema. Você espera cumprir aquela meta do cronograma e aí você assiste o vídeo correspondente. Só não deixa de comentar, de dar suas impressões, de falar o que você está achando, pra gente ir trocando ideia. Combinado? É isso, pessoal. Obrigada aí pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.